Meu boa tarde a todos. Desculpas por estar um pouco atrasado. Já estava preocupado aqui com o Valdir, quanto dinheiro ele vai arrancar do Estado hoje, né? Tá difícil para você. Eu sei. Tem que ser, né? Insistindo, consegue. Tá louco. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao deputado Vitor Sapienza por ter cedido as instalações aqui da Assembleia Legislativa para realizarmos essa reunião de debate e disposição do plano diretor do Plano de Desenvolvimento Metropolitano, e particularmente porque embutido no conceito do plano está o fato de que se pretende dar a ele um caráter de continuidade e de permanência e, após todo esse ciclo de debates, encaminhar por parte do governo executivo, do Poder Executivo, um projeto de lei à Assembleia Legislativa, transformando esse plano, portanto, num diploma legal que deverá ter o seu cumprimento garantido até o final do seu período de vigência. O plano elaborado pela Emplasa tem uma característica importante, porque ele está compatível com uma visão moderna de planejamento. Ele parte de uma avaliação dos riscos e oportunidades que a cidade e que esse conglomerado urbano tem que enfrentar, das suas fraquezas e das suas forças hoje, e propõe um cenário para o ano 2010. Cenário esse que, se realizado a partir das ações práticas a serem tomadas a nível de governo do Estado, de governos municipais e da própria sociedade, permite ou permitirá a São Paulo exercer o papel que fatalmente, que provavelmente lhe cabe, não é, numa economia globalizada no ano 2010. Uma das metrópoles mundiais, São Paulo com infraestrutura para exercer essa função e com condições de desempenhar e de aproveitar ao máximo a sua vocação e as suas vantagens competitivas. Portanto, essa reunião, que é uma reunião de trabalho, tem essa característica. É muito importante que ela se realize na Assembleia Legislativa, em função de que pretendemos, ao final desse processo, como eu já disse, encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei contendo as diretrizes do plano. Gostaria também de agradecer a presença dos prefeitos de Santana de Parnaíba, Salesópolis, Ribeirão Pires, Suzano, Rio Grande da Serra, Biritiba Mirim, e esperamos que, após a apresentação que será realizada pelo Dr. Jorge Wilhelm, presidente da Emplasa, tenhamos a oportunidade de debater o plano na profundidade que for desejada pelos senhores que nos deram a honra de estar aqui conosco hoje. Eu passaria, então, de imediato a palavra ao Dr. Wilhelm para que possamos, a partir dessa apresentação, voltar e discutir os aspectos que os senhores julgarem relevantes. Boa tarde, senhor secretário, senhores prefeitos que nos honram com sua presença, senhores representantes de deputados, senhoras e senhores representantes de movimentos sociais que vieram para cá debater o futuro da Grande São Paulo. Nesse debate, que é o derradeiro do ciclo A Grande São Paulo Debate o Seu Futuro, mas que nem por isso encerra qualquer discussões que possamos vir a fazer ainda a respeito desse tema, esse ciclo de debate levanta e discute as propostas formuladas pela Emplasa para a Secretaria de Planejamento e Gestão. Nesse documento chamado Plano Metropolitano da Grande São Paulo, e que abarca um horizonte de 1993 ao ano 2010, este documento tem uma estrutura
e eu vou me apoiar nessa estrutura, nesse sumário, para poder destacar alguns pontos que me parecem mais polêmicos ou, pelo menos, mais claros para poder debatê-los em seguida. O plano inicia-se com uma síntese do que foi feito em planejamento na Grande São Paulo até hoje. Não para fazer uma exegese, nem para poder explicar o que eram os demais planos, mas, antes de mais nada, para evidenciar o fato de que o último plano feito foi há mais de 20 anos. E ele esgotou as suas possibilidades e a sua pauta de propostas. Não eram propostas poucas e nem eram menos importantes. E desse primeiro plano que nasceu a Lei de Preservação dos Mananciais, de Proteção aos Mananciais, assim como a Lei de Zoneamento Industrial na região da Grande São Paulo. No entanto, estas duas leis foram implantadas já faz tempo. A primeira está sendo revista, a segunda precisa ser revista, né? E São Paulo cresce ou não cresce um pouco em função dos esforços dos seus cidadãos, das prefeituras e da sociedade organizada. No entanto, não há no momento nenhum estudo global que permita dizer para onde seria bom que a cidade fosse. Esta cidade, essa metrópole chamada Grande São Paulo, se apresenta hoje numa mancha de 80 quilômetros por 40 quilômetros, na qual estão fundidos, como se fosse uma única mancha, 31 municípios. E havendo ainda 8 municípios que ainda não se fundiram à mancha global. A metrópole, portanto, é uma realidade de fato. E, no entanto, ela não é uma realidade de jure, não está institucionalizada no momento, nem é uma realidade do ponto de vista da coordenação ou da junção de esforços para o seu futuro. Na estrutura do plano, ao fazermos um estudo, uma análise dos antecedentes, nós, portanto, pensamos a importância da existência do plano, o fato que um plano dá frutos, e esses frutos são bons para o desenvolvimento da região. Após o que, no capítulo seguinte, que é o capítulo 2, discute-se um pouco, discute-se em profundidade o que significava a Grande São Paulo como grande polo motor do país, como grande polo de atração e formação de região de oportunidades para todos os brasileiros e não brasileiros que para aqui vinham. É descrita essa força de polarização, que já é histórica, mas que convém ser analisada, e dentro do plano, para poder ver quais são os elementos dinâmicos de um polo, de uma polarização, de uma força de atração. Desde a formação da industrial paulista, que tem suas raízes na complexidade da produção cafeeira, financiamento, exportação, que é uma produção agrícola complexa, que deu margem à formação de uma capacidade empresarial que se concentrou nesta região. A isto se acrescentou as migrações europeias, normalmente as italianas, com uma mão de obra capacitada para transformar-se em mão de obra industrial, de artesanal para industrial. Isto tudo deu uma série de circunstâncias que permitiu gerar, já neste século, década de 20, 30 e até 50, a possibilidade da montagem de uma base empresarial, de uma base industrial e de uma estrutura econômica capaz de atrair pessoas que viessem para cá trabalhar. É na década de 50, no entanto, que a metrópole explode, é onde surgem diversas conurbações entre municípios vizinhos, por razões de expulsão de populações que não encontravam emprego no Nordeste, em Minas e no interior do Estado, e pelo fato de que a indústria exigia e requeria populações e mão de obra crescente, cresce a população de São Paulo a um índice de crescimento que não poderia vir a ser acompanhado tecnicamente e financeiramente pela sua infraestrutura. A década de 50 causa uma explosão e, ao mesmo tempo, uma grande carência e déficit de infraestrutura. Esta situação de polarização desenha em São Paulo uma grande região de oportunidades. A cidade passa a ter 6, 7, 10, na região 12 milhões de habitantes, continua a ser o grande polo, até que,
na década de 70, com a modernização do país, surgem oportunidades em outras partes do país e o sistema de comunicação dentro do país se moderniza muito. Isto enseja de que outros núcleos dentro do país possam ser atraentes para eventuais migrações. E isto permite também que as migrações diminuam de intensidade. Muda na década de 70 a posição de São Paulo como polo. Cai muito as migrações e já desde 1975 o fator principal de crescimento da população de São Paulo é vegetativo e não migratório. Desde 75, o crescimento que há na Grande São Paulo é, antes de mais nada, provocado pelo próprio crescimento de uma população que já era grande e não mais por migração. Nesse contexto de polarização, surge o debate e dentro do plano, dentro da proposta do plano, da tese da interiorização do desenvolvimento. Como vocês lembram, essa tese é uma tese da década de 70, que prosseguiu também nas décadas seguintes, e na realidade, ainda hoje fala-se da interiorização do desenvolvimento. Na realidade, esta tese, hoje, na década de 90, obscurece um pouco a realidade dos problemas, porque o interior de São Paulo já se desenvolveu, quase que prescinde de apoios para ter o volante de crescimento. As indústrias que estavam na Grande São Paulo, muitas delas já estão em cidades do interior. As faculdades, as escolas, os polos culturais também preenchem esta rede urbana considerável, moderna, dinâmica, que é o interior do estado de São Paulo. O problema que é obscurecido por esta continuação, esta inércia da tese de interiorização do desenvolvimento, o que obscurece é o fato de que nós estamos sentados numa região que tem perto de 16 milhões de habitantes, sem saber o que fazer com isto. Não adianta dizer que é para sair daqui, porque ninguém sai. Mas qual é a possibilidade, qual é a perspectiva de progresso para a Grande São Paulo, para as suas empresas, para os seus trabalhadores e para cada um de nós que somos paulistas que moramos nessa grande região? Este é o ponto de interrogação com que se encerra o segundo capítulo. Estamos prestes a uma nova polarização ou estamos prestes ao sucateamento da Grande São Paulo? Quais as políticas que permitiriam evitar o sucateamento e aproveitar ao máximo aquilo que a Grande São Paulo, a sua população, criou nessa região e que é ímpar no país e que é importante até internacionalmente? Como preservar, como aproveitar, como não sucatear e não perder as oportunidades que foram construídas durante décadas? Passa-se então ao terceiro capítulo, que é informativo. O terceiro capítulo é uma coletânea de quadros, dados, gráficos e quantificações que são úteis, que são necessárias para todos os leitores do plano poderem analisar qual é a base quantitativa para as afirmações que se fazem nos capítulos seguintes. Então, se fornece uma seleção de quadros e números básicos para poder, sobre eles, construir aquilo que é descrito no capítulo 4, que é a problemática, a perspectiva e, finalmente, os cenários de futuro. Essa problemática e a perspectiva, portanto, a dinâmica não olhando o passado, mas a dinâmica da Grande São Paulo olhando o futuro, nos mostra que o período de transição por que passa toda a economia mundial. A economia mundial se globalizou, as empresas transnacionais agem sobre um território que é o mundo, que não é mais um país, elas se descolaram até dos interesses nacionais. Esse dinamismo é acelerado muito em função da informática e da informatização, e as decisões são tomadas com uma rapidez vertiginosa. Os ativos econômicos, as empresas, passam de mão a mão com grande rapidez, sem que o comum dos mortais possa até acompanhar ou saber os motivos e a rapidez com que esses ativos mudam de mão. Mudar de mão, às vezes, significa mudar de país, significa mudar de políticas, significa mudar de tipo de mercadoria que é produzida. Estas mudanças revelam de que o mundo econômico está escolhendo as suas posições
dentro de um panorama, por assim dizer, horizontal. Tanto faz, entre aspas, mas tanto faz localizar esses ativos em São Paulo, México, Miami, né, ou Lagos, né, ou Singapura. Esta situação, essa transição da economia se dá com uma rapidez muito grande. Aeroportos novos são projetados em Osaka, em Hong Kong, na Inglaterra, na África, na Arábia, né? Porque eles hoje são parte do esquema de exportação de mercadorias que se recompõe em algum outro ponto. Né? Qualquer mercadoria que é comprada nos Estados Unidos, a gente fecha a aposta para saber onde é que é produzida. Ou qual é a parte que é produzida em Hong Kong, qual é a parte que é produzida em Singapura, qual é a parte que é produzida no Brasil, sendo um produto americano vendido nos Estados Unidos. Essa tendência da economia não é apenas olhar o mundo na sua horizontalidade e aproveitá-lo como um todo, mas é também uma fortíssima tendência à automação e à terceirização da produção. As indústrias não são mais monstros de montagem em cadeia, com efeito às antigas, a indústria automobilística. Hoje, a terceirização, a encomenda a outras indústrias menores das diversas peças, é o desenho realmente que se encontra daqui para frente na economia do mundo inteiro. Nesse panorama, existe um papel que é esperado de ser desempenhado pelas metrópoles. E dentre essas metrópoles, São Paulo é uma das mais importantes. Existe uma expectativa de desempenho, existe uma expectativa de preparo dentro desse quadro de economia internacionalizada. Essa expectativa é a de que uma metrópole acolha atividades econômicas e sociais de grande vitalidade. Hoje, as metrópoles não são importantes apenas para os seus moradores, embora eles são os primeiros clientes dessa cidade. Elas são importantes também para as reuniões de profissionais liberais, para os congressos, para o turismo ligado ao consumo, para a vida cultural e os circuitos culturais que dão muitos empregos e dão muita atividade econômica em decorrência das suas atividades. Elas têm uma série de funções a desempenhar e essas metrópoles desempenharão e com isto ampliarão suas atividades, seus empregos e suas oportunidades. Ou deixarão de fazê-lo e então essas atividades irão para outro lugar. E como eu dizia, no caso de São Paulo, podem ir para o Rio, mas podem ir para Buenos Aires, para Santiago, para Bogotá, para a cidade do México, para Miami. É tudo considerado a mesma região para muitas das funções. Essa perspectiva, portanto, mostra a possibilidade, a potencialidade de São Paulo ser novamente um polo, reativando e recriando formas de atração e de regiões de oportunidade, e criar novos fatores para essa região de oportunidades. Se São Paulo planejar esse seu futuro e construir esse seu futuro, nós veremos em São Paulo uma reindustrialização de outro tipo. É claro que nunca mais uma indústria automobilística do tamanho que tem em São Bernardo, porque não há sequer espaço e porque o terreno é muito caro. Mas diversas novas indústrias ligadas não só à automação, são indústrias com com insumos muito grandes de conhecimento e de tecnologia, ou indústrias que se ligam, ou indústrias que resultam da separação de uma indústria grande em diversas indústrias pequenas. Existe um relançamento, inclusive do setor secundário, portanto da indústria, como perspectiva da Grande São Paulo. Mas há também todo o desenvolvimento ligado ao setor terciário, comércio e serviços. Numa população que alcançará os 20 milhões de habitantes no ano 2010, a potencialidade para a ampliação e a diversificação do setor de serviço e do comércio é muito grande. E a perspectiva, portanto, de São Paulo continuar a ser um polo importante para o benefício não apenas dos seus habitantes, mas para o benefício do país como um todo, está claramente desenhada pela sua nova inserção numa economia globalizada. Essa perspectiva fez com que nós apresentássemos na proposta do plano dois cenários. Um cenário conservador e um cenário inovador.
O cenário conservador leva em consideração o não planejamento, a continuação das tendências como são hoje, uma posição menor em relação ao futuro, portanto, ao planejamento. Uma satisfação grande poder cumprimentá-los e prestigiar a exposição do Dr. Jorge, presença sempre bem recebida do secretário Bolsinhas. É pena que, nesse momento, a Assembleia esteja realizando 8 congressos de comissões, mesmo porque existem alguns projetos, Bolsinhas, você como secretário sabe bem, em caráter de urgência. Talvez tenha sido essa a razão da pouca frequência do nosso pessoal aqui. Porém, eu quero me congratular com você, Mocinhas, você, Jorge, pelo fato de usarem a Assembleia como ela deve ser usada. Ou seja, é o grande fórum onde se realizam os grandes debates, ou deveriam se realizar os grandes debates. É pena também que, infelizmente, a nossa população não está sensível para isso, e acaba perdendo a oportunidade de um ganho que poderia adquirir com a frequência de uma exposição tão rica de conhecimentos como vossa. Eu peço também licença para me ausentar, mesmo porque tem uma reunião com o pessoal do Tribunal de Justiça, eu sou com um projeto da Justiça. Eu desejo a vocês na sua exposição, e a casa está às suas ordens para todo e qualquer empreendimento dentro dessa mesma linha. Dizia que a apresentação de 2 cenários, dos quais um deles é o conservador, que leva em consideração a inércia e as tendências existentes. Isto é, a não institucionalização da Grande São Paulo. A Grande São Paulo continuaria existindo de fato, mas não de jure. Haveria uma menor sinergia, uma menor junção dos esforços das prefeituras dentro de um objetivo único, né? E, portanto, provavelmente aumentariam os riscos de algumas perdas de oportunidades, né? As oportunidades não seriam aproveitadas, haveria possivelmente uma diminuição do índice de crescimento da Grande São Paulo, alcançaríamos o ano 2010 com cerca de 17,5 milhões de habitantes, o que significa um aumento de em torno de 100 mil pessoas por ano, que realmente é pouco, né? Diria até. Nesse cenário conservador, haveria o desemprego provavelmente seria mantido, embora conjuntural, uma vez que, por falta de clareza, não haveria a reciclagem e os esforços em educação necessários para poder fazer frente às oportunidades que estariam aí disponíveis. A esse cenário conservador, nós estamos contrapondo um cenário inovador. E o cenário inovador inova, em primeiro lugar, porque dá uma primazia ao planejamento e à institucionalização da Grande São Paulo. A Grande São Paulo seria institucionalizada, o seu Conselho de Desenvolvimento integrado pelas prefeituras e pelo representante do Estado estaria funcionando, exerceria a pressão necessária sobre a Secretaria do Planejamento, né? Ou um trabalho integrado junto à Secretaria do Planejamento, né? Estou falando de cenário futuro. E uma série de obras e de diretrizes passariam a ser implantados. Essa polarização, esse relançamento da Grande São Paulo, provocaria possivelmente a vinda para cá de pessoas que viessem aproveitar esse aspecto de vanguarda dessa reciclagem, desse relançamento do desenvolvimento na Grande São Paulo. E é possível que a população aumentasse mais do que no cenário conservador. E nesse cenário, nós estamos supondo que a Grande São Paulo alcançará no ano 2010 com cerca de 20 milhões de habitantes. Esses cálculos demográficos foram feitos pela Emplasa junto com a Fundação SEAD, que elaborou bastante este aspecto
demografia. Né? No cenário inovador, nós alcançaríamos o ano 2010 como um dos grandes polos, uma das grandes metrópoles mundiais. Ele terá modernizado a sua estrutura, ele terá melhorado a sua qualidade de vida, a reciclagem da mão de obra terá feito com que uma diversificação muito grande de empregos e trabalho estará ocorrendo e a ocupação do solo neste cenário se fará de uma forma menos densa, e é sobre isto que eu quero falar. Talvez você pode mostrar a outra. Nesse cenário, do ano 2000, nesse cenário do ano 2010, nós vemos o que seria a ocupação do território para uma população de 20 milhões de habitantes. Em primeiro lugar, nós preocupamos em saber onde seria possível a expansão da cidade de modo a não ferir e a não fazer pressão sobre a área de preservação dos mananciais que ficam ao sul ou ao norte. Nesse sentido, identificamos alguns espaços, notadamente no setor nordeste e no setor leste da Grande São Paulo, propícias a esta expansão horizontal. Se trata dos municípios de Mogi, de Suzano, de Guararema, notadamente o Vale do Paraty, que existe entre a Dutra e Trabalhadores. Esta aqui é a rodovia que desce para Bertioga, né? E essa é uma região que, além de estar disponível para uma expansão mais ou menos espontânea, ela também é alimentada por uma linha de estrada de ferro, né? Antiga Central, hoje CPTU, né? Cuja modernização permitiria a este atendimento ser um pré-metrô, levando para essa região de expansão, não só por duas rodovias, mas também pela ferrovia modernizada, o transporte necessário às pessoas que lá morarem ou trabalharem. O fato disso ser uma expansão convidativa nos leva a uma conclusão: é conveniente fazer um planejamento, um zoneamento que permita depois à empresa privada localizar-se de forma adequada. E esta é uma tarefa que o Estado, junto com os municípios alcançados, beneficiados, deveria fazer em seu conjunto. Além desta ocupação no Nordeste, os vazios existentes em Mogi e em Suzano e em parte de Ferraz de Vasconcelos também são regiões propícias à expansão horizontal. Do lado oeste, nós identificamos entre a Castelo Branco e a Raposo Tavares diversas glebas e regiões não tão planas quanto a leste, mas provavelmente facilmente ocupáveis de forma espontânea. E, levando isso em consideração, é que nós examinamos como completar o sistema viário, hoje composto pela Castelo Branco e pela Raposo Tavares, fazendo ligações norte e sul que permitissem localizar empreendimentos, ter acesso a esses empreendimentos, não somente através de um único corredor, mas através de um sistema de 2 corredores para facilitar o acesso. Aqui também o acesso existe por ferrovia, que também seria transformada em pré-metrô, a fim de poder, até o ano 2010, dar um acesso de transporte de massa a esta expansão oeste. Além disto, identificou-se a expansão vertical. Né? A expansão vertical, a verticalização, se dará provavelmente na continuação da verticalização que já existe hoje dentro da capital, entre a Penha e Santo André, né? Nessa região que está se verticalizando com muita velocidade, assim como Casa Verde e a Zona Norte dentro da capital de São Paulo. Esta verticalização fez-nos pensar na necessidade de algumas revitalizações dentro da própria município da capital. É o caso do Vale do Tamanduateí, dentro da capital, fazendo disso um bairro mais diversificado do que foi na década de 50, apenas com suas indústrias.
Essas revitalizações também são indicadas em Santana, retomando-se o projeto da substituição do Carandiru, quer dizer, a desconcentração do sistema presidenciário de presídios de Carandiru, a fim de poder aproveitar aquela região que é muito central no bairro de Santana. Nessa visão de expansão horizontal e vertical, acresce dizer que para poder circular nessa grande São Paulo é necessário que haja vias que possam desmontar o sistema ou completar o sistema radioconcêntrico que hoje ainda existe. O sistema radioconcêntrico de vias nos leva a ter vias, um binômio de vias para o Rio de Janeiro, outro para Campinas, outro para o Santos e finalmente outro para esse interior oeste, para Sorocaba, etc. No entanto, faltam ligações, especialmente no sentido norte e sul, para poder integrar de uma forma adequada essa grande cidade que é composta por 39 municípios. Nesse sentido, a proposta do plano sugere uma série de vias no sentido norte e sul. Uma primeira via ligando Carapicuíba e Parambu, uma segunda via que é a alça oeste do Rodoanel, ligando a Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Freixo do Tencourt, parando em Itapecerica da Serra. Esse trecho é muito importante de ser feito com prioridade. Em seguida, nós temos uma via na qual não existe esse trecho central. Existe essa via aqui, até Osasco, e depois existe da Raposo Tavares para baixo até Campo Limpo. Então, a junção dessas vias nos daria mais uma via norte e sul que ajudaria a desafogar a marginal do Pinheiros. Ainda continuando nas linhas norte e sul, está indicada na proposta do plano como diretriz, não está desenhada aqui, uma diretriz ligando Vila Matilde a São Caetano. Essa região toda de São Paulo é uma região que sofre da carência de ligações no sentido norte e sul, obrigando a todos os que vão daqui para cá a vir até o centro e a saírem. A vir até o centro e saírem. Então, essa é uma diretriz difícil de ser executada, porque é uma região montanhosa e já muito urbanizada. Finalmente, nós temos a alça leste do Rodoanel, que também tem muita importância para levar o tráfego que vem de Santos pela esquerda, levá-la para os trabalhadores e adultos. Esta alça, portanto, evitaria a penetração de grande parte da carga inútil pelo centro da grande cidade da capital, para depois sair para aquelas rodovias. Finalmente, nós teremos no futuro uma nova ligação entre Santa Isabel e Paraty, a fim de poder dar mais opções viárias a esta expansão horizontal que faz com que a população se acomode sem fazer pressão nem ao norte nem ao sul. Esse sistema viário, né, seria completado com algumas modernizações no sistema metroviário e ferroviário. Já falamos da modernização desse trecho da CPTU e desse trecho também. Mas, além disso, está se propondo a extensão do metrô da estação Oratório até São Mateus e da estação Vila Madalena até o CEAGESP. São expansões de metrô, de uma linha do metrô que não está implantada, a não ser na Avenida Paulista, no momento, até o Paraíso. E também é proposta, na linha do metrô, projetada pelo metrô até Santa Amaro, uma nova linha, né, de sua extensão até Campo Limpo, a fim de integrar-se na ferrovia em Campo Limpo. Ainda dentro da visão do ano 2010, existe uma série de parques e de cuidados com o meio ambiente. E esses parques, alguns deles são parques que já estão projetados, como por exemplo todos os parques em torno de Guarapiranga, e outros são existentes, porém não abertos, como o Parque Anhanguera, que é um parque municipal muito grande, mas que não se encontra ainda aberto, ou a Fazenda do Juqueri, que tem uma parte grande de preservação. Outros são parques que estão sendo criados, estão sendo propostos no momento. Ao longo da área de proteção ambiental
do Tietê, nós estamos propondo a semelhança do parque ecológico já existente, ou do Tamboré já existente, mais um parque em Barueri, um parque em Itaquaquecetuba e um parque em Mogi. Se trata do aproveitamento da várzea, mas equipando, não apenas preservando, mas também equipando para a população da vizinhança. Depois, nós estamos propondo um estudo urbanístico no Vale do Guaió, portanto, Suzano Ferraz de Vasconcelos. No Guaió existe uma parte para o oeste que é montanhosa, que é muito frágil geologicamente como solo e cuja vegetação deve ser preservada. E é inclusive enriquecida de maneira a tornar isto aqui um parque florestado. E ao mesmo tempo, na parte não de parque, existe um potencial para a colocação de indústrias, para a colocação de empreendimentos e empreendimentos residenciais numa região de crescimento espontâneo provável. Estamos também propondo novamente o Parque Metropolitano Sul, que é um projeto existente desde a década de 70 e que depois foi, por motivos que não conseguimos identificar com clareza, arquivado. Esse parque estava bastante bem estudado, havia interesse, inclusive, privados de implantar esses parques junto com o setor público. Ele pega a Billings, né, e tem acesso pela rodovia dos imigrantes. Haveria também um parque de caráter metropolitano aqui a oeste, entre Embu e Itapecerica da Serra, aproveitando a paisagem bonita que existe nesta região. Haveria também uma outra proposta que é municipal, que é o Campo de Marte. Está se propondo transformar o Campo de Marte num parque com piscina, num parque balneário, de modo a poder servir a toda a população da Zona Norte como uma espécie de praia urbana. Esta ideia já foi levantada em diversas ocasiões. É claro que isso implica numa negociação entre a Prefeitura da capital e a aeronáutica, né, e na qual o governo do Estado prazerosamente serviria como intermediária ou como até tomando iniciativa, se fosse o caso. A área do Campo de Marte, do ponto de vista aeronáutico, tem uma finalidade, uma ociosidade enorme. A atividade aeronáutica poderia ir para Congonhas, que ainda é ociosa também, e o espaço enorme da pista, né, poderia ser constituído por um parque de enorme acessibilidade. Ele fica perto do terminal do Tietê, de grande acessibilidade e muito plano, e realmente poderia a Prefeitura, o Estado, junto com a Aeronáutica, inaugurar um belo parque naquela região. Além dos parques e além do sistema viário e da infraestrutura, a proposta do plano se dedica aos problemas da infraestrutura, da água, da energia, né, e, finalmente, dos recursos humanos. No que diz respeito à infraestrutura de serviços, à água e à energia, vou me limitar a dizer que, em primeiro lugar, tendo-se estabelecido um horizonte de população, 20 milhões de habitantes, todos os cálculos que o DAE, a Sabesp, estão fazendo, estão sendo revistos neste momento. Nós temos tido muito contato, e um contato extremamente gratificante com os técnicos da área de saneamento, né, durante toda a elaboração do plano, e mesmo agora, depois da elaboração da proposta do plano, temos mantido esses contatos e um intercâmbio muito fértil de informações. E, portanto, essas perspectivas, esses cenários estão agora ajudando ao cálculo sobre as redes e a adoção necessária para a São Paulo metrópole no ano 2010. Além desse limite populacional, se fazem diversas propostas que estão sendo elaboradas junto com o DAE sobre o reuso da água e sobre a possibilidade de não perder água na rede. Todas as redes urbanas perdem água, porque são redes às vezes mais antigas, né? Existem movimentos de subsolo, existem rompimentos, e mesmo quando o rompimento não é dramático e visível, existe uma constante perda em qualquer rede, em qualquer cidade do mundo. No entanto, em São Paulo,
por diversas razões acumuladas, no passado, essas perdas são excessivas. E é necessário investir para não perder esta água, que é uma água cara, porque é uma água tratada e que se perde antes da sua utilização. Em segundo lugar, nós estamos propondo também a montagem de sistemas de reuso da água. Nós somos um país em que pensar em economizar água não parece uma coisa natural. Temos água de sobra, temos rios, o país é gigantesco. Nós não varremos a calçada, nós perseguimos folhas com água. E esse é um jogo no qual as donas de casa se divertem. Quer dizer, não se varre, não se lava, não se molha. Nós usamos água abundante para lavar os nossos carros. E qual é a água que nós usamos? É uma água potável, uma água da melhor qualidade. É uma água que qualquer criancinha pode beber. Nós usamos ela para lavar os carros e, pior ainda, para jogar dentro das nossas latrinas. Qualquer país que tenha carências de água, há muito tempo, implantou sistemas domésticos de reuso de água. Tanto o Japão como Israel, para fazer apenas 2 exemplos, tem há 20 anos, no Japão esse é um sistema até tradicional, o reuso doméstico da água. Existe água potável, existe água para uso, para higiene pessoal, depois existe água sanitária, como existe água para lavar a rua ou para uso industrial. Esse reuso da água é necessário de ser preparado para o ano 2010, uma vez que a carência de água será a maior carência de recurso natural no século XXI. E mesmo um país que tem água em abundância e chuva em abundância não pode descuidar deste aspecto. No problema energético e de energia, existe uma série de comentários na proposta do plano sobre combustível e sobre o uso energético em geral e sobre o fato de que nós estamos com todas as redes dimensionadas pelo pico e o pico é causada por, parece um exemplo risível, mas o chuveiro das 7 da tarde é que determina o pico da rede. E faz com que a rede, inclusive, seja dimensionada para poder atender esse pico. Se nós não usássemos aquecedores instantâneos, como o chuveiro elétrico, esse pico cai. E os chuveiros elétricos, como todos os aparelhos de aquecimento instantâneo, são proibidos em muitos países, porque eles provocam uma demanda instantânea que, quando se acumula em horários de coincidência, desenham toda a rede de distribuição de energia elétrica. Então, isto é levantado na proposta do plano para poder, inclusive, analisar melhor, isso não é um problema apenas estadual, mas analisar um pouco melhor a poupança energética que seria razoável. Finalmente, e aí é um problema que não é menor, nós passamos para o problema dos recursos humanos. E essa questão é precedida por uma discussão teórica que é feita nos capítulos anteriores sobre o que é desenvolvimento sustentável. Nós todos, depois da conferência do Rio de Janeiro, em 92, nos convencemos, e é até banal aquilo que foi já uma frase pioneira, de que o desenvolvimento deve ser sustentável, isto é, ele deve poder ter continuidade. Nós não podemos esgotar os nossos recursos naturais e deixar a próxima geração a míngua sem esses recursos naturais. Esta definição de desenvolvimento sustentável ligada a recursos naturais faz sentido e é fácil de ser entendida. Se nós desflorestarmos uma região, ela se desertifica. Se nós permitirmos a erosão, não teremos mais solo. Toda vez que tratamos de recurso natural, essa definição é muito compreensível e hoje universalmente aceita. Mas nós trouxemos esse problema para dentro da cidade. E aí a definição está incompleta e é pobre. Porque a cidade, qualquer crescimento da cidade, usa recursos naturais. A sua areia, o seu calcário, às vezes se tiver os minérios de ferro, faz a sua argila para fazer tijolo, e ela se constrói consumindo os seus recursos naturais. Mas isto já não é mais um problema para a grande São Paulo. Ela já se construiu. Seu cimento, sua areia, vem de regiões muito afastadas, o seu ferro vem de outro estado, quando não vem de outro país. E os métodos de construção já são outros. Então dizer que se nós preservarmos
pouquíssimos poços de areia existentes, se nós preservarmos a argila, se nós preservarmos as matas que existem, está garantido a continuidade do desenvolvimento da Grande São Paulo, não é verdade. Nós não estamos com isso dizendo que não deve haver essa preservação, ela deve e é enfatizada em toda a proposta do plano, mas a definição é insuficiente. Então, nós fizemos uma discussão interna, mais do que uma, para saber o que garante a continuidade do desenvolvimento. Definimos o desenvolvimento, e o desenvolvimento não é apenas crescimento econômico, mas também é qualidade de vida, também é equidade social, né? Para sustentar, nesse contexto descrito pelo cenário inovador de grandes oportunidades, para que haja continuidade, para que a próxima geração possa aproveitar as oportunidades existentes na Grande São Paulo, é preciso, antes de mais nada, cuidar dos recursos humanos. E toda a ênfase é dada para esse cuidado que define, que redefine o desenvolvimento sustentável, né? No caso, o desenvolvimento urbano sustentável, né? E que é um conceito pioneiro, diria eu, né? Esse conceito leva a uma série de diretrizes, a uma série de ações, né? E todas voltadas para a educação e para a saúde. Na verdade, a base mesma do aproveitamento futuro das oportunidades oferecidas para uma metrópole como Grande São Paulo se concentram em educação e saúde. Essas obras descritas são importantes, são vitais, serão feitas, mas se nós não tivermos investimentos pesados para aumentar a criatividade, para eliminar o analfabetismo adulto, que ainda alcança 1 milhão de pessoas na Grande São Paulo, né? Se nós não redefinirmos a forma e o sistema educacional, se nós não cuidarmos da saúde, e especialmente das doenças evitáveis, né, que ainda dizimam a nossa infância, a população de mais baixa idade, se nós não cuidarmos disto, nós não conseguiremos sustentar o desenvolvimento, nós não conseguiremos aproveitar as oportunidades. Quando se fala no plano em educação, é realmente lato sensu. E isso é toda uma agenda de discussão que é aberta. Nós não temos soluções pontuais, porque elas realmente virão mais ou através do debate ou através de desdobramentos pelo próprio setor educacional. Mas quando falamos de educação, nós falamos de educação lato sensu. É a educação que vai desde a alfabetização até a formação da criança no primário, até o fato de que, sem saber usar um computador e sem falar inglês, é difícil aproveitar muitas das oportunidades oferecidas. E nós sabemos, todos nós sabemos na nossa vida, né, que as dificuldades que temos em nos internacionalizar é muito grande. E, no entanto, grande parte das oportunidades se ligam ao fato de São Paulo ser uma grande metrópole mundial. Esse cuidado que é dado ao plano dos recursos humanos leva a algumas proposições pontuais, da qual vou citar apenas uma ou outra para ilustrar o tipo de propostas que são feitas. Toda a estrutura educacional, né, é feita em função de uma carreira, né? E isso não é diferente do advogado, do engenheiro, do arquiteto, mas é uma carreira que puxa os melhores mestres para fora do curso primário para levá-lo lá para cima para ser docente em alguma universidade. Essa carreira é feita não só por uma ambição normal da pessoa, do indivíduo, mas é feita também porque através de remuneração. Quer dizer, à medida que se sobe nessa carreira, ganha-se mais. Embora o professor universitário não ganhe muito, ele ganhará mais do que o professor primário. Isso faz com que os melhores mestres deixem aquele campo que é o mais importante. Não estou desmerecendo a importância da universidade, mas na formação dos recursos humanos é evidente que temos enormes carências e defeitos na própria estrutura e no próprio resultado prático da educação no curso primário. As tabelas do capítulo 3 revelam o fato que as pessoas que lidam com educação conhecem bem, que é a evasão e a repetência, que continuam gravíssimos, apesar disso ter sido denunciado há pelo menos 40 anos.
Então, essa chamada de atenção para os recursos humanos feita pela proposta me parece um dos aspectos importantes do plano, da proposta do plano. Finalizando, existe nas ações propostas, são cerca de 300 ações e cerca de 80 diretrizes, né? Muitas delas setorizadas. Existe na montagem dessas diretrizes, dessas ações, a intenção de apresentar uma agenda constante de debate, ou melhor, uma agenda de debate constante, um cardápio para o mundo político, não perdendo a consistência entre as diversas coisas que poderão vir a ser escolhidas pelos diversos governantes nos próximos 16 anos. Nós sabemos que o planejamento não pode ser uma camisa de força, mas ele tem que ter uma certa consistência. As ações todas que são propostas têm um objetivo comum, que é construir uma metrópole, uma das grandes metrópoles do mundo, aproveitando as oportunidades e diminuindo os riscos. E dentro disto surge, além dessa proposta, desse cardápio de propostas a serem escolhidas pelos futuros governantes, também uma ênfase muito grande à necessidade de passos concretos imediatos. E o primeiro passo concreto imediato, ou digamos o segundo, depois desse debate, né, o segundo, e que é importante, é a institucionalização da Grande São Paulo. Quando se vê a imagem de satélite, né, sobre a qual está baseada aquela mancha, e que eu gostaria até que o Henri Michel mostrasse, quando você vê uma imagem de satélite, você vê uma imagem da realidade física. Esta é uma gigantesca metrópole. A nível das instituições, ela não existe. Ela é um conglomerado de prefeituras, de municípios, onde cada prefeito está lutando bravamente para melhorar as suas condições e sem, muitas vezes, saber, ou sem ter condições até, de saber que se ele somasse com diversas outras atividades de conjunto e que são do interesse do conjunto, se multiplicariam as oportunidades e se dividiriam os sacrifícios e os esforços. A falta de reconhecimento de júri e a falta de institucionalização se deve a fatos concretos. Nós temos um projeto de lei nesta casa, que é o projeto de lei 19/91, que o governador Fleury mandou a esta casa e que não foi aprovado ainda. Estamos em 94, são 3 anos. Há uma ausência de vontade política, na qual os responsáveis se dividem, não digo que seja apenas os senhores deputados, pode ser que setores governamentais tampouco tenham o empenho político, mas talvez haja também uma menor compreensão da enormidade dos riscos do sucateamento da Grande São Paulo e da enormidade dos benefícios de transformar essa metrópole naquilo que ela de fato é, mas cuja polarização poderá vir a perder. Estamos nesta casa, de forma adequada, para fazer um apelo à classe política para que ela atenda à institucionalização tão necessária, à multiplicação da eficácia do esforço de todos os prefeitos, no sentido de construir esse futuro que nos parece possível e desejável. Muito obrigado. Antes de iniciar os debates, eu gostaria de agradecer a presença do deputado João Paulo Cunha, do deputado Hatsiro Shimomoto e do vice-prefeito de Taboão da Serra. Eu acho que agora podemos passar aos debates e quem quiser intervir poderá usar qual microfone esse? Ele aí, né? Estes, nós temos um telefone à disposição de todos os, que é um telefone de 3 algarismos, 139, e que já recebeu 700 telefonemas em 2 semanas, dando sugestões de organizações e de populares e de cidadãos que telefonam, fazendo perguntas sobre o plano e levantando questões, muitas vezes tópicas. São 700 em 2 semanas.
aproximadamente 18 bairros. E eu estou aqui nessa condição, e principalmente na condição de morador da São Paulo de 2010. Isso é muito importante. Eu queria fazer aqui algumas considerações rápidas. O secretário Bolsinhas colocou a respeito da existência do projeto de lei. Na ocasião, me pareceu que seria um projeto a ser apresentado. Depois, o senhor mencionou a existência do projeto 19/91. Trata-se do mesmo projeto, senhor presidente? E depois, por exemplo, quando o senhor fazia a exposição, o senhor colocou a existência do Rodoanel e citou verbalmente o caso de Santana, com aquela mudança que eu também tive a oportunidade de ver, discussões a respeito disso, do sistema prisional, mudar-se de lá e ali criar-se um polo habitacional, cercado de uma série de itens de estrutura, que seriam ali elegidos e que a gente aproveitaria essa área central. Eu gostaria de saber primeiro, se esse Rodoanel e a... Quanto à legislação, o que está na casa, aqui na Assembleia, é o projeto 1991. O projeto 1991 é uma regulamentação de um artigo da Constituição de 88 e da Estadual de 89. E ele permite a criação das regiões metropolitanas no Estado e diz como funcionariam elas. Isso descreve como seriam os conselhos de desenvolvimento. Ele não diz onde é. A este projeto, uma vez aprovado, se seguiria um novo projeto de lei, ao qual fazia referência o secretário, dizendo: fica constituída a região metropolitana da Grande São Paulo, fica constituída a região metropolitana de Campinas, fica constituída a região metropolitana da Baixada Santista. Essas outras duas mencionadas são resultado de um estudo que a Secretaria de Planejamento e Gestão fez de regionalização do Estado, dividindo os diversos municípios em micro-regiões, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Então haveria um segundo projeto de lei aí já definido. Com esse segundo, que é menos polêmico até do que o primeiro, se constituiria o Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo, que é constituído pelos prefeitos, por todos os prefeitos, e por um certo número de representantes do governo do Estado, que seriam nomeados pelo governador. De acordo com a Constituição, esse Conselho é paritário, no sentido que a soma de votos que os prefeitos têm é igual à soma de votos que os representantes do Estado apresentam. Existe uma proposta na revisão constitucional que altera esse preceito constitucional para 3 terços. 1/3 Estado, 1/3 prefeitos e 1/3 organizações livres da sociedade. Isso não sei quando entra, se entra na revisão constitucional. A segunda pergunta era sobre o Rodoanel. Você pode pôr aquela escultura? O Rodoanel está desenhado aqui no seu projeto original, que é o projeto feito pela DERSA. Desse Rodoanel, nós estamos dando prioridade a este trecho e depois a este trecho. Essa ligação sul, como essa ligação norte, a proposta do plano teme de propô-la porque ela cruza inteiramente dentro de uma região de proteção de mananciais, onde identificaram-se inúmeros loteamentos e ocupações já existentes hoje, e que, com mais esta, provavelmente acabaria perdendo o lado norte da Cantareira. Né? E aqui, evidentemente, ele entra muito, é uma obra cara, não estamos vendo a mesma. O projeto já existe, chamava VPE, em uma certa ocasião, e que é importante para aliviar o tráfego pesado da Marginal do Tietê. Ele faz essa curva para evitar outro, né? E é uma via menos importante do que esse trecho de Rodoanel, mas ele é suficiente para poder dar a ligação entre 6 estradas. Finalmente, a última pergunta era sobre o reuso da água. Nós não temos na Emplasa, no momento, informações precisas sobre o sistema japonês e israelense. Nós tivemos a notícia, porque nós perguntamos, nos foi dito que de fato havia esse reuso,
mas nós não temos hoje um manual de reuso de água. No entanto, o DAE está desenvolvendo isso. Nos contatos que nós tivemos com os técnicos do DAE, eles utilizam muito a palavra reuso, inclusive eles inventaram aqui. E é possível que no DAE existam informações técnicas mais precisas. Obviamente, aproveitando aquela tela, o senhor havia mencionado que no caso ali da MOP em si, existem grandes prédios que da década de 50 no Brasil. Alô? Doutor Jorge, eu queria só fazer uma pergunta só. Esse plano hoje está sendo implantado. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar toda a equipe técnica da IPAS, que fez comigo o trabalho, fez inclusive o plano diretor do município, Suzano, que foi feito por sua equipe. Inclusive, nós estamos até satisfeitos. Pela primeira vez, nós estamos vendo uma atividade intensa em favor da Grande São Paulo. E hoje, infelizmente, podemos dizer isso, um dos poucos órgãos que nos representa é a Emplasa, e também o FUMEC, que também tem algumas obras, mas nós acabamos com outros órgãos, tipo Secretaria de Negócios Metropolitanos, Consulte Bodregan, que a gente tinha uma participação. Hoje, apesar dos 39 municípios terem quase 50% da população, nós acabamos virando cada município 632 avos de todo o estado de São Paulo. Então, realmente a representatividade de São Paulo é um pouco pequena em termos unitários, podemos dizer assim. Mas nós estamos vendo esse plano agora, realmente de grande valia, nós estamos até satisfeitos de poder presenciar. Eu tenho participado de todas as reuniões que me foram permitidas, tenho participado e tenho visto que realmente é um plano que nós necessitamos. Agora, nesse final de governo Fleury agora, que nós temos mais 9 meses, o que poderia ser feito em favor desse plano para, pelo menos, auxiliar o início, dar esse impulso inicial à Grande São Paulo? Eu cito o caso desse que vocês falaram, que a linha de transporte hoje está muito de leste a oeste, falta muito. Nós estamos procurando, viu, prefeito, balizar as ações, e particularmente os convênios do FUMEF, de acordo com as ações que têm caráter metropolitano. Essa proposta da SP31, por exemplo, está sendo objeto de análise e para inclusão nas prioridades. Ela envolve um investimento da ordem de 25 milhões de dólares e nós estamos procurando viabilizar dentro do orçamento essa obra, bem como outras obras que têm um caráter metropolitano e que a Secretaria, por determinação do governador, procura que sejam compatíveis com essa proposta do plano metropolitano que está sendo objeto de discussão desse mês. Meu nome é João Paulo, eu sou deputado do Partido dos Trabalhadores e sou representante da bancada na Comissão de Assuntos Metropolitanos. Queria tratar de 3 assuntos. O primeiro é lamentar a nossa Assembleia Legislativa, particularmente a Comissão de Assuntos Metropolitanos dessa casa, né, que sequer o seu presidente está presente para receber o plano, que posteriormente será enviado para esta casa. Então é de se notar o interesse absolutamente secundarizado por parte dos deputados em discutir assuntos desta natureza. Segundo, a questão do PL19. PL19, quando chegou em 1991 nesta casa, eu tive a oportunidade de, em nome da bancada, apresentar diversas emendas, inclusive um substitutivo, por entender que havia lacunas e certos aspectos que não estavam sendo tratados adequadamente no projeto, tentei colaborar para aperfeiçoá-lo. As emendas foram sumariamente rejeitadas, sequer houve um debate na comissão, na Assembleia, do projeto, e sinto afirmar aqui, mas a bancada governista nesta casa, senhor Jorge, não tem absolutamente nenhum interesse em debater assunto que trata de planejamento e de aspectos da região metropolitana. Então, o PL19 está à disposição para ir ao plenário. Entretanto, eu acho, a minha opinião pessoal, é que agora seria inoportuno, final de governo, um novo plano chegando na casa, nós precisaríamos fazer uma nova análise. Porque uma vista bastante grosseira deste plano
já se percebe que há contradições entre aspectos do plano, no que diz respeito à juridicidade do plano, com o PL19. Então nós precisaríamos adequar para um novo projeto, certo? Então era importante que fosse levado em conta isso. E por final, dizer que eu enalteço e ressalvo a participação da Implaza, do seu corpo técnico, dos funcionários na presidência do senhor. Digo que é um trabalho exemplar, um trabalho positivo e muito importante para o Estado de São Paulo e para a região metropolitana. Entretanto, há de salientar que a prática do atual governo não combina com vários enunciados desse plano, né? A prática do governo tem sido um tanto contraditória com a necessidade da Grande São Paulo. Me permita dar o exemplo da habitação para, em setembro de 1993, de 65 mil casas construídas no governo Fleury, que é um número bastante significativo, vale ressaltar, somente 3 mil foram construídas na Grande São Paulo, as outras todas construídas no interior. Então há uma diferença entre a teoria, o diagnóstico feito pelo plano, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas volto a ressaltar de muita importância, a prática do governo. Espero que nesses meses que faltam para o encerramento do governo, a gente possa tentar, mesmo que num esforço bastante forte, a gente possa ainda tentar compatibilizar a prática das sugestões e das propostas feitas pelo senhor e pela Implaza no plano ora apresentado nesta casa. De qualquer forma, vale ressaltar a importância e o agradecimento da bancada do PT do senhor vir à Assembleia fazer essa apresentação para uma região tão importante como é a região da Grande São Paulo. Muito obrigado. Eu não sei exatamente quais seriam as contradições entre o PL19 e o plano. Em que medida seria necessário rever o projeto de 19 por causa do plano? Eu acho que a não institucionalização atrasa muito os procedimentos políticos. A ideia original era realmente que a institucionalização da Grande São Paulo fosse feita até antes das últimas eleições de prefeitos. Né? Teria havido tempo seria feita até antes da elaboração do plano. O fato de existir o plano independe um pouco da criação do Conselho. Muitas vezes eu menciono aqui no país, mas não é só no Brasil, ao contrário do que a fisiologia nos ensina, o órgão cria a função. Né? Quando existem condições políticas, condições para a existência de um órgão, ele é criado e gera a sua própria função. Não é sempre a função que acaba gerando o órgão. Na verdade, a necessidade de um trabalho conjunto dos prefeitos e do Estado na região da Grande São Paulo se faz sentir. E se existisse o Conselho, para o qual é necessário aprovar o 1991 depois um novo projeto, né? Se existisse o Conselho, os prefeitos, além dos consórcios que souberam por bem criar, teriam um fórum muito adequado para discutir problemas importantes. E o diálogo entre Estado e municípios, conglomerados numa unidade chamada Grande São Paulo, seria um diálogo mais adulto, né? Menos oportunista do que às vezes pode acontecer quando faltam instituições. Então, eu agradeço muito as observações e as críticas feitas pelo deputado, mas eu ainda acho que seria importante a Assembleia aprovar o projeto de lei 1991 quanto antes. Pediria a licença, deputado, para complementar. A descentralização proposta do plano do senhor Porta um afluxo populacional maior. Essas seriam as considerações que eu gostaria de fazer. Salientar que existe atualmente o planejamento dos recursos hídricos, cujo comitê está desenvolvendo os estudos integrados por bacia,
aquilo que era durante muito tempo uma ambição dos técnicos da região, hoje está sendo praticado no Estado com resultados muito bons, com um trabalho de junção de esforços muito positivo, do qual certamente teremos os resultados em breve. Quanto ao problema dos planos diretores municipais, é verdade, existe um preceito constitucional, seria até obrigação. Na Emplasa temos ajudado alguns municípios, colaborado com alguns municípios. Quantos são? Quantos fizemos? Quantos municípios? Cerca de 10 municípios da Grande São Paulo, para os quais a Emplasa tem colaborado em diversos estudos, seja tributários, seja de planos diretores. E essa é uma das funções do governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, e, por sua vez, através da Emplasa. Queria cumprimentar, agradecer a presença do deputado João Gerardo, que está pedindo a palavra. Cumprimentar e agradecer a presença do secretário José Fernando de Costa Gonçalves, do doutor Jorge Wilhelm, aqui na nossa casa, e dizer objetivamente que, como deputado que tem o domicílio e a residência no município de Mogi das Cruzes, portanto, dentro da região metropolitana, nós temos tido, ao longo dos anos, senhor secretário, uma convivência muito difícil a nível de desenvolvimento. Seria muito repetitivo aqui, apesar de eu estar chegando neste instante, com toda certeza, aqueles que usaram a palavra disseram os problemas enormes que nós enfrentamos na nossa região. Inclusive, Vossa Excelência é testemunho desses problemas todos. Agora há pouco, ouvindo o doutor Jorge Burkhardt dizendo da política de recursos hídricos, inclusive nós que somos oriundos, em que pese ser um município hoje altamente industrial, como Mogi das Cruzes, incluindo o município de Suzano, do nosso prefeito Paulo Tokuzume, nós ainda temos uma agricultura como um polo de desenvolvimento muito importante, mesmo porque estamos dentro da Lei de Proteção dos Mananciais, onde o ex-prefeito de Salesópolis, Dr. Marcelo Gono, acabou de expor nesse instante, mas nós estamos sendo convocados pela comunidade, principalmente agrícola, senhor secretário, porque a descapitalização desse setor é uma coisa notória. Nós temos aí a agricultura dos cinturões verdes totalmente empobrecidos, não pelos processos de dificuldades, mas evidentemente pelo processo de uma desgastante inflação, o desregulado da economia que nós vivenciamos já há algum tempo. Mas é evidente que os processos de proteção ao meio ambiente vêm evidenciando claramente a impossibilidade de nós termos novas áreas para o cultivo. De um lado, a Lei de Proteção aos Mananciais, de outro lado, a própria Lei de Proteção à Mata Atlântica. E se não bastasse, evidentemente, outras legislações. E dentro desse enfoque todo, nós que somos oriundos da agricultura, temos batido fortemente de que, enquanto não houver uma legislação mais realista, para que dentro dessas restrições, esses municípios como Salesópolis, Curitiba, Mirim, a nossa Mogi das Cruzes, possa desenvolver industrialmente, que nós somos realmente obrigados a tentar fazer com que haja esse desenvolvimento agrícola. Todavia, senhor secretário, a própria lei que hoje define os recursos hídricos do nosso Estado, principalmente a nível da bacia do Alto Tietê e Médio Tietê, nós temos tido aí reclamações imensas dos agricultores que, muitas vezes, sem uma informação mais correta, já acham que serão obrigados a utilizar a água com um ônus muito grande, porque serão obrigados a pagar pela utilização da água. E esses agricultores vêm contestando essa legislação a nível de cobrança pela água, porque a maioria insiste em afirmar que antes da utilização da água pelos agricultores, as grandes indústrias, muitas das quais, evidentemente, foram os responsáveis pela poluição de muitos riachos, rios, como é o caso do próprio Tietê. Então, acham esses agricultores que, antes de penalizar o pagamento pela utilização da água,
líquido vital para a nossa agricultura, que haja uma compensação a eles, onerando mais, evidentemente, as indústrias, ou então até as prefeituras que, direto ou indiretamente, muitas vezes não conseguiram, ao longo dos anos, implantar um processo de saneamento mais condizente com a nossa realidade. Enfim, são problemas infindáveis que nós estamos enfrentando, mas eu queria centralizar as minhas palavras, senhor secretário, de que o processo de desenvolvimento da região metropolitana, em que pese uma situação de uma imagem altamente urbanística, nós temos ainda bolsões riquíssimos de uma região produtora de alimentos, mas que se nós não tivermos... Queria agradecer também a presença do deputado Wanderlei Silvionato e pedir ao deputado Jundiaí licença para fazer 2 comentários. Primeiro, a Secretaria do Meio Ambiente está promovendo a revisão da Lei de Proteção dos Mananciais, que presumo eu, que deverá ser encaminhada na forma de anteprojeto a essa casa nos próximos meses. Em segundo lugar, a questão dos recursos hídricos, que o Dr. Jorge havia citado, o governo, através do DAE, está realizando um estudo chamado Plano Diretor Integrado das bacias do Piracicaba-Capivari, Alto Tietê e Baixada Santista, porque a utilização dos recursos hídricos nessa região é toda integrada e interligada. Isso vai nos propiciar diretrizes a serem compatibilizadas com as diretrizes metropolitanas, de forma a preservar a água, que é um recurso renovável, mas não inesgotável. Também está sendo iniciado um estudo para a cobrança do uso da água, implantação do conceito do usuário pagador, que é prevista na Lei Estadual de Recursos Hídricos, e que vai propor também a esta casa uma estrutura de taxas e tarifas para cobrança do uso da água, que é um bem social. Obviamente, refletindo nessa estrutura as diferenças do ponto de vista econômico e social para cada um dos tipos de uso. Possivelmente, as taxas a serem cobradas da indústria serão muito maiores do que as taxas a serem cobradas da agricultura pelo uso da água, e por sua vez nós vamos ter que também reconhecer que o uso da água para abastecimento público merece, digamos, um tratamento específico. Esse estudo está sendo licitado pelo DAE e faz parte de um pacote de exigências, inclusive apresentado ao governo do Estado pelo Banco Mundial, no financiamento ao programa de expansão dos sistemas de água na SADESP, e pelo próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento no financiamento ao projeto CT. Eu gostaria de aspectos julgados relevantes desse plano. Boa tarde, senhor. Os municípios integrantes da área de proteção dos mananciais, né? Que aqueles que detêm uma parcela maior de área dentro dessa área seria beneficiado com a tarifa cobrada pela SADESP. Né? A preocupação também do deputado com relação ao planejamento integrado. Né? Foi firmado no final do ano passado um protocolo de intenções com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, visando justamente um pouco a propósito do que foi colocado aqui pelo ex-prefeito de Salesópolis. De fato, o PMDI de 1970, ele jamais foi aprovado como lei. Ele originou leis, mas o próprio PMDI não deu origem ele não foi ratificado como lei. No caso particular desta proposta, naquela época eram diferentes as circunstâncias políticas. Hoje, o que está sendo apresentado aqui é uma proposta de plano. Ela não foi elaborada a portas fechadas pela Implaza, ela foi elaborada com o apoio de secretarias de Estado, de órgãos da administração estadual e municipal.
Agora, enquanto proposta, ela precisa ser complementada, corrigida, completada, e a Emplasa está aberta a essas modificações. Eu posso, inclusive, anunciar aqui que nós estamos, na Emplasa, em estreito trabalho com o DAE e com o consórcio Hidroplan, e revisando aquelas ações que estão contempladas no plano que não são adequadas às metas do DAE. Da mesma maneira, estamos com reuniões técnicas com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, estamos com reuniões técnicas programadas com o consórcio do ABC, que consórcio que percebeu insuficiências nas ações. Mas, revisada a proposta de plano, ela seria encaminhada como anexo a uma lei para esta casa. Aprovada, ela passaria a ser normativa para o governo do Estado. O município, como ente federado, não está obrigado a obedecer a esta lei aprovada. Mas ele tem motivos para se adequar. Nesse momento, os planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, teriam motivos para serem adequados aos programas de governo ali implementados. Esse é o esclarecimento que eu queria dar nesse momento. E eu queria dizer, então, que nós estamos abertos, nós estamos disponíveis para o debate técnico, para a modificação, a complementação, a revisão de todas essas ações, de maneira que o documento que venha a ser encaminhado para a Assembleia seja a expressão da vontade de todos. Muito obrigado. Gostaria, ao encerrar minha participação, antes de passar a palavra ao Dr. Jorge Wilhelm, de agradecer a presença de todos e cumprimentá-los pela presença aqui, porque nós estamos aqui praticando um ato de democracia. Essa proposta elaborada pela Emplasa, pelo governo, está sendo submetida à sociedade para críticas, para o crivo que se deseje passar por ela, e está aberta também para os ajustes que forem julgados necessários, né, pelas prefeituras, pelos vereadores, pela sociedade civil e pela própria Assembleia Legislativa. Eu passo então a palavra ao Dr. Jorge. Secretário, eu só queria finalizar essa nossa intervenção agradecendo ao Secretário de Planejamento o apoio e a orientação recebidas, especialmente neste último ano, em que nós formulamos o plano ora apresentado. E dizer também a todos de como foi gratificante o trabalho conjunto das diversas entidades ligadas à Secretaria de Planejamento, especialmente a Fundação SEAD, Geológico, o CEPAM, né, com quem nós trabalhamos durante a elaboração desse plano. Eu citei antes a Secretaria de Transportes Metropolitanos, foi mencionado até um protocolo que assinamos entre as duas secretarias, tendo em vista o trabalho de colaboração mútua na elaboração do plano, e todo o sistema de saneamento com quem nós colaboramos durante a elaboração. Nos anexos do volume do estudo da proposta do plano, existe o nome de todas as pessoas que participaram. A Emplasa trabalhou com os seus próprios técnicos, mas nós tivemos a colaboração de inúmeras pessoas e técnicos dentro do Estado e fora do Estado, dentro da Secretaria de Planejamento e de outras secretarias, que deram uma contribuição extremamente importante para que nós pudéssemos concluir. E esse agradecimento de público se fazia mistério. Obrigado.